Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria apenas ler um versículo aqui da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 8, bem conhecido. Apenas um versículo. Romanos 8, e o versículo 31. Romanos capítulo 8 e o verso de número 31. O título é Cântico de Vitória. Deus é por nós. Todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem para o seu irmão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem para um, para dois, para três. Se Deus é por nós, quem será? Aleluia. Olhe para um, profetize a palavra de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilhoso Deus, Pai Santo e Justo, estamos na Tua presença, Senhor. Estamos aqui agora para meditar na Tua palavra. Te pedimos que Teu Espírito Santo venha trazer a revelação, Senhor, da Tua palavra aos nossos corações, Senhor. Sabemos que Tu és por nós, e quem será contra nós, Senhor? Te peço que possamos ter a nossa mente mudada, renovada, Senhor, para que venhamos andar, Senhor amado, num nível maior. Que venhamos andar, como disse o profeta, Senhor, segundo os Teus caminhos, que são mais altos do que os nossos caminhos. Andarmos com os Teus pensamentos, que são mais altos do que os nossos pensamentos, Senhor. E que possamos cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui para ouvir a Tua palavra. Te peço que essa palavra, Senhor amado, ela venha trazer mudança. Ela venha trazer vida, Senhor amado. Que venhamos andar, Senhor amado, como diz a Tua palavra, de glória em glória, Senhor amado. Que venhamos andar segundo o curso da alva, Senhor, que vai subindo, subindo, até chegar, Senhor, o dia perfeito, Senhor. Senhor, eu te peço que nesta palavra venha ficar cravada, Senhor, gravada em nossos corações, Senhor. Que diante das dificuldades, diante das adversidades da vida que virão, que passaremos, Senhor, mas que possamos estar acima de tudo, Senhor amado, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu estás conosco, Senhor. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome maravilhoso e santo do Teu amado e bendito Filho, Jesus Cristo. Todo o povo de Deus diz? Amém. Pode tomar assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Essa passagem é bem conhecida. Quantos conhecem essa passagem aqui, o Cântico de Vitória? Eu sei que você tem marcado com caneta amarelinha, tem marcado com lápis. Aleluia. E quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Paulo, um homem chamado por Deus. Eu gosto muito de Paulo. Um homem que foi um desbravador do Evangelho, da igreja. E ele gostava muito de viajar. Paulo era um homem viajado. Paulo era um homem que tinha no coração o ide do Senhor. Mas Paulo não começou assim. Paulo não era aquele bonzinho que nós começamos a ler e ver. Diz a Bíblia que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro um dos diáconos, e foi o primeiro mártir a falecer por Jesus Cristo, foi Estevão. E Paulo estava presente. E Paulo não somente presente, mas ele procurava a perseguir a todos os que andava no caminho. E o cristianismo naquele tempo era conhecido como o caminho. Então Paulo, ele tinha cartas dos sacerdotes para prender, levar à prisão e até mesmo matar aqueles que estavam pregando acerca do nome de Jesus. Mas um belo dia, ele estava indo para perseguir a igreja do Senhor. Diz a Bíblia que ele estava indo em direção a Damasco. E quando no caminho, de repente, apareceu uma luz grande. E ele no cavalo, literalmente, caiu do cavalo. Caiu do cavalo, porque uma grande luz apareceu e ele ficou cego e caiu.
E os que estavam com ele viu o barulho, mas não viu o que ele tinha visto. E apareceu o Senhor para ele e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: olha, eu sou Jesus, o Nazareno, a qual tu persegues. E dali Paulo foi levado para Damasco, para um local. E quando chegou ali, ele ficou 3 dias. E Deus chamou um discípulo chamado Ananias e disse assim: olha, vai à rua direita. E lá tem um homem, Paulo, chamado Saulo de Tarso. Vai lá e ora por ele, impõe as mãos para que ele veja. E quando Ananias ouviu, ele disse assim: isso não é de Deus não. Porque se conhecesse quem é aquele homem ali, já se ficou cego ao bem, porque ele não vai conseguir mais perseguir ninguém. Agora eu vou ter que falar. Não, eu acho que isso é da carne. E diz a Bíblia que Ananias falou assim: mas Senhor, esse homem que matou tantos e tem carta para... E eu que vou lá, de repente ele abre e vai querer me levar também? E o Senhor disse assim: vai, porque ele é um vaso escolhido. Um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. E Ananias foi. E chegou lá e disse assim: irmão Saulo. Que diferença, né? Irmão Saulo, o Senhor mandou vir aqui orar por você. E dizer para ele que ele foi, orou. E a visão de Saulo foi retornada. Agora ele deixou de ser Saulo, agora virou Paulo. Deus sempre muda o nome das pessoas. Mudou o nome de Abraão, que era Abrão, para Abraão. Mudou o nome de Saraí para Sara. Mudou o nome de Jacó para Israel. Aleluia. E mudou o nome de Paulo. Aleluia. E Paulo começou agora a pregar o Evangelho. Paulo tinha um amor tremendo para pregar o Evangelho. Ou seja, ele sempre viveu naquele primeiro amor. Teve várias viagens. Só que Paulo era um pouco duro de convivência. Ou seja, como ele era, foi criado na lei, ele era aquele perseverante, era aquele duro. E quando começou a andar a pregar o Evangelho, não foi diferente. Andou com Ananias, com Silas, com Barnabé. E muitos ficaram meio assim. Por quê? Porque ele era... Uma vez ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, olha que Pedro andou com Jesus. Foi discípulo, comeu. E ele chegou e disse assim: olha, você está falando, você fala que não pode estar com os judeus, com os gentios. Mas você come com eles. E agora quando chega teus irmãos que são judeus, você quer? Ele quer isso. Seja assim, sim. Não a sua palavra, a sua postura. Mas nós vemos que Paulo, o desejo dele mesmo era de pregar o Evangelho. Queria ir para a Ásia, foi para a Macedônia e queria fazer viagens e viagens missionárias. Mas como eu ouvi um pastor pregando, ele disse assim que Deus precisava de uma pessoa para escrever as cartas. Deus precisava de uma pessoa para escrever as cartas. Talvez se Paulo andasse, continuasse o seu tempo de vida pregando, abrindo igrejas, talvez as igrejas fechassem, mudassem. Mas Deus, na sua sabedoria, falou: não preciso de Paulo agora para que ele escreva as cartas. Aleluia. E a mensagem de Paulo continua falando até hoje para nós. Aleluia. Os planos de Deus e propósitos de Deus são tremendos. Paulo queria sempre levar o Evangelho. Ele queria sempre estar pregando. Mas Deus foi muito mais além. Porque ainda hoje, Paulo está pregando. A palavra que Deus mandou ele escrever através do Espírito Santo tem falado à sua igreja. Tem trazido a mensagem aos nossos corações. Talvez se ele fosse somente pregar, hoje estaria esquecido. Como muitos outros, relembramos, como Jerônimo Savonarola, como Martim Lutero e como os outros que passaram. Mas hoje você abre a Bíblia e tem várias cartas aqui. E escreveu o apóstolo Paulo. Para quê? Paulo está na igreja. E Deus, para fazer com que ele escrevesse isso, colocou ele num retiro, preso. Foi para Roma. E lá em Roma, ele começou a escrever as cartas. Começou a escrever. Teve tempo, né? Porque se ele estivesse viajando, não teria tempo. Porque era tanta dificuldade aqui, andar, chegar cansado. Mas Deus colocou ele no calabouço ali, e ele tinha tempo de sobra para escrever. Ele pensava e escrevia. O Espírito Santo dava para ele e escrevia. Para que hoje chegasse até nós. São os planos de Deus. São os planos de Deus. Aleluia. Talvez você diga: mas por que Paulo foi para a cadeia?
Deus tem um plano. Ao ponto que ele chegou e disse assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, ele estava tão unido, ele sabia tanto a quem ele servia, ao ponto que ele falou assim, eu sei em quem tenho crido e que por fim se levantará. Aleluia. Ou seja, você sabe em quem tem crido? Que o nosso Deus é poderoso. Muitas vezes nós cantamos aqui, celebramos aqui, recebemos aqui uma unção diferente, mas parece que quando sai daquela porta ali, você tira a capa, ou senão você leva um banho de água fria, que você sai, cadê aquilo que você tem? Não, irmãos, você tem que sair daqui, quando passar para lá, Senhor, me cobre mais ainda, me reveste mais ainda. Por quê? Porque a luta é lá fora. A carga você recebe aqui dentro. A força você recebe aqui dentro. E nós vemos aqui que ele escreveu isso. Que diremos, pois, a estas coisas? Aleluia. Esse capítulo 8 é um capítulo assim tremendo. Eu sei que você já leu essa parte de Romanos. O capítulo 8, versículo 1 diz assim, Paulo escreveu, diz assim, portanto agora nenhuma condenação há. Para quem está em Cristo. Aleluia. Esse capítulo ele começa a detalhar o direito, a nova vida que nós temos em Cristo, a nova posição, as bênçãos que nós temos, que é decorrente da cruz do Calvário. Ele é assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Andar segundo o Espírito é andar diferente. Andar segundo o Espírito não é você andar segundo a carne. Por quê? Existe a lei da carne. A lei da carne é concupiscência, malícia, inveja, dissensão. Isso é da carne. Tudo provém da carne. Mas o Espírito, o fruto do Espírito é o quê? Tristeza? Não. O fruto do Espírito é o quê? Alegria, gozo, mansidão, longanimidade, benignidade, fé, temperança, perseverança. Ou seja, quem anda segundo o Espírito, ele anda num curso diferente de quem anda segundo a carne. Por isso que nós somos diferentes do povo do mundo. Por quê? Porque nós andamos diferente. Não é porque eu boto uma roupa diferente para ser diferente. Não. Tudo bem que faz a diferença. Mas a maior diferença é dentro. É dentro. Jesus falou uma certa feita, porque os judeus estavam... Por que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Isso é antigênico, isso é pecado. Aí Jesus disse para ele, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai. Porque o que sai, sai do seu tesouro, lá do seu coração, onde está o seu tesouro. Então, o que você tem entesourado no seu coração? Amor? Pode ter certeza que quando você abrir a boca, vai sair amor. Perdão? Pode ter certeza que quando você abrir a boca, vai sair perdão, vai sair misericórdia. Então isso é o fruto, são os frutos do Espírito Santo. E Paulo continua. Ele diz assim, porque, ele diz assim no verso 18, porque não tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com o quê? Com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Ou seja, existe algo, existe uma glória que vai ser revelada. Você hoje não está vendo. Nós hoje não estamos vendo. Mas tenha certeza que existe algo que é de ser revelado. Então, quando nós cremos nisto, nós andamos diferente. E Paulo, ele escreveu isso não porque ele tinha tanta sabedoria, mas foi pelo Espírito Santo de Deus dado a ele para escrever. No verso 28, tão conhecido, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o quê? Daqueles que amam o Senhor. Ou seja, até isso ele escreveu nesse versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem. Você sabe disso? Que todas as coisas contribuem para o bem? Não é que nós vamos nos alegrar na desgraça. Não. Sabendo que todas as coisas, por mais que sejam tribulosas, que nós vamos passar vezes com lágrimas, com dificuldade, mas existe um objetivo, existe um alvo a ser conquistado. Então Deus permite que nós venhamos passar por ali. Para quê? Para que nós venhamos crescer e ser aperfeiçoados. Para chegar no plano, no objetivo que Deus tem preparado. E Paulo escreveu isso nesse versículo. Ao ponto que quando ele chega no
no verso 31, ele diz assim: que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Tudo que ele tem escrito lá. Sabendo que Deus é por nós, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, diante disso, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, se nós soubéssemos que esse Deus é por nós, pode ter certeza que nós andaríamos totalmente diferente. Quando o povo estava para entrar, conquistar Jericó, Josué mandou 2 espias. Não mandou mais 12, não. Mandou somente 2. E diz a Bíblia que eles foram, sabe onde? Na casa de Raabe. E quando eles chegaram na casa de Raabe, que era uma prostituta ali da cidade, ela disse assim: olha, o pavor de vocês tem chegado a nós, porque nós sabemos que Deus é com vocês. Irmãos, uma pessoa que nem conhecia Deus, uma pessoa que não tinha ensinamentos da palavra de Deus, dos estatutos de Deus, e chegou para aqueles 2 homens e disse: olha, eu sei que o temor de vocês tem chegado até a nossa gente. E bateu, sabe o quê? Um desânimo, um pavor. Porque nós sabemos que Deus tem pelejado por vocês. Abriu o mar vermelho. Vocês passaram a pé enxutos. Vocês destruíram os reis que estavam diante de vocês. E vocês não tinham nada, apenas escravos que saíram do Egito. Ou seja, nós sabemos que esta cidade já foi entregue nas vossas mãos. Ou seja, uma pessoa que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui sendo ensinados. Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade. E muitas vezes nós não usufruímos desse poder, dessa autoridade. Muitas vezes nós chegamos com a nossa mente: será que vai fazer? Será que eu tenho? Será que eu posso? Quando é que vai ser? Irmãos, nós fomos chamados como reis e como sacerdote, aleluia. Rei para declarar, profetizar. E sacerdote, irmãos, para adorar a Deus. Ou seja, foi para isso que nós fomos chamados. Agora nós temos que renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Por quê? Porque o costume, a tradição é terrível. A tradição, isso é tradição dos meus pais, isso é tradição, isso leva à morte. A tradição termina virando, sabe o quê? Pecado. Nós temos que mudar. Nós temos que transformar a nossa mente no poder do nome do Senhor, para que possamos crescer. Não é ser menino, não. Estou sempre... nós temos que andar de vitória em vitória, subindo. Não é mensagem de prosperidade, não. É você entender quem você é em Cristo. Quem você é. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos para mudar a mente deles, para mostrar para ele: olha, vocês estão comigo, e tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Imagine só, eles que viram o mar se acalmar, eles que viram uma multiplicação de pães no deserto que não tinha nada. Não tinha nada. A primeira multiplicação de pães não tinha nada. E Jesus multiplicou os pães, fez um milagre. Depois tinha um garotinho lá com 5 pães e 2 peixes. E eles vendo tantos milagres, ele falou para Pedro: Pedro, vai lá, lança a linha e pega o peixe. E tu vai tirar, vai estar um denário dentro da barriga do peixe. Paga o teu tributo e o meu. E muitas vezes os discípulos chegaram e diziam assim: o que é isso? Não pode fazer isso? Não tem condições. Ou seja, a mente deles, andando com o Senhor, andando com Deus, mas a mente ainda estava: não dá para fazer, isso não pode. Vendo o paralítico andar, vendo o cego ver, vendo o filho da viúva lá de Naim, ele fazia aquele milagre. E muitos deles não acreditavam. Ou seja, por mais que estivessem vendo, eles não entenderam. Irmãos, é como nós entendemos. Por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê.
tudo é possível. Se você crer, você verá a glória de Deus. Nós temos que crer. Nós somos diferentes. Aleluia. Nós somos diferentes. E diante de tudo isso, os discípulos que viram as maravilhas, diz a Bíblia que um dia eles estavam, sabe o quê? Reunidos, com portas trancadas, com cadeado, fechada lá, lacrado, e Jesus entra. Nem bateu. Entrou pela porta fechada. Quando eles viram Jesus, diz a Bíblia que eles ficaram espantados. Ria. É ele? É ele? Não correram, porque estava fechada a porta, como eles iam correr? É ele mesmo? Aí Jesus disse assim, sou eu. E eles não acreditaram. Ao ponto que Jesus disse assim, olha, tem algo de comer aí? E tem pão, tem peixe? Acho que era o prato principal, né? Pão e peixe. Então, o brasileiro é arroz e feijão, eles eram pão e peixe. Tem pão e peixe. Jesus foi e comeu. E ele disse assim, olha, bota a mão aqui na minha mão aqui, que está furada. Vem aqui. E eles ficaram maravilhados. E foram contar para Tomé. E Tomé disse assim, vocês viram fantasma? Que é isso? Você está de brincadeira comigo? E Jesus dizendo assim, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Irmãos, quem ressuscitou a Lázaro? Ele estava quantos dias? 4 dias. Quem ressuscitou o filho da viúva de Naim? Quem ressuscitou a filha de Jairo? Irmãos, ele mesmo falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição. E os discípulos que estavam com ele ali, ouvindo, sendo ensinado, sendo ministrado direto por ele, vendo as maravilhas e fazendo também. Porque Jesus não foi somente assim, não, eu vou fazer, vocês ficam só aí olhando. Fica só olhando aí na cadeira sentado. Não. Jesus falou assim, eu vou enviar de 2 a 2. E vão curando, libertando. Onde vocês entrarem e colocar as mãos, vai ter bênção. Pode ir. E eles foram. E eles voltaram o quê? Uau! Olha, nós fizemos tantas maravilhas que, sinceramente, aí Jesus disse, olha, alegrados, não por isso, mas pelo vosso nome. Está escrito onde? No livro da vida. Mas esses mesmos homens que foram ensinados, que fizeram tantas maravilhas também, chega um e diz assim, eu não acredito que ele apareceu a vocês. Tomé. Passaram-se 8 dias. Jesus entra. E vai direto a quem? Diz assim, bota a mão aqui, Tomé. Jesus estava lá quando ele falou isso? Não. Mas ele é Deus. Ele está em tudo quanto é canto. Ele é Deus das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Deus. E chegou lá perto dele e disse assim, bota a mão aqui, Tomé. E ele disse assim, mas Senhor, eu sei que... Tomé, não seja incrédulo. Creia. E ele disse uma frase interessante. Ele disse, olha, vós sois bem-aventurados, porque me viram, porque estão crendo em mim. Mas eu quero dizer para vocês que mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas vão o quê? Ou seja, nessa parte, eu está você. Você é bem-aventurado. Aleluia. Você crê nisso? Agora nós temos que crer. Para crer, nós temos que andar nesse caminho. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, que não é por fé, é pecado. É pecado. Porque muitas vezes nós sempre queremos ter alguma coisa para agarrar, para se segurar. Não. Se essa porta se fechar, tem esse outro. Sempre tem uma... É isso aí. Sempre tem uma porta de escape. É igual avião. Se o motor quebra, tem o outro. Se isso aqui não funciona, tem o outro. Sempre tem 2. Mas na nossa vida, nós temos que andar por fé. E cai. Com 2 alternativas, cai. Se Deus não estiver segurando. Aleluia. Então, é diferente. É assim que nós temos que andar. Porque muitas vezes nós somos levados a mudar por circunstâncias. Essa porta fechou aqui, vamos sair daqui para isso aqui. Não faça isso não. Não faça isso não, porque Deus tem um plano. O meu plano era sair daqui, logo no ano, eu ia para a igreja, era ir para Jacksonville, pensei em ir para Fort Myers, isso aí, fazer tanta coisa. Mas quando ia, a porta se fechava.
Ia para cá, não dá, fechou. Para onde? Que negócio? Você fica por aqui mesmo. Falei, meu Deus. Ou seja, porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito, gente. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, você descansa. Por quê? Porque é Ele que vai pelejar as suas causas. É Ele que vai trabalhar por você. Para quê? Para que você possa dizer que Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. E nós somos diferentes. Agora, nossa mente, ela é mudada, ela é levada pelas necessidades. Mas que, a partir de hoje, no nome de Jesus, você não mude por necessidade, mas sim pela vontade de Deus. Mas sim, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aí sim, aí quando você muda nessa direção, nesse mover, que é o mover do Espírito, então você vai tranquilo. A Bíblia diz que Paulo queria pregar na Ásia. Creio que se ele fosse para a Ásia, ele não voltava mais, ia ficar por lá de tão longe, que ele ia pensar na volta e dizer, melhor ficar por aqui mesmo. Não vou nem voltar mais para lá, tem muita gente aqui, vou ficar por aqui. Mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus, não foi Satanás não, foi o Espírito de Deus que impediu que ele fosse para lá. Ele ficasse ali. Aí você vê que ele teve uma visão de noite e viu um varão e dizia assim, passa Macedônia e ajuda-nos. Aí ele foi para Filipos e quando chegou lá, ele abriu uma igreja na vontade de Deus, na direção de Deus. E muitas vezes nós estamos levados a pensar, porque nós estamos na vontade de Deus, tudo tem que ser bênção, tudo tem que ser... Amém. Mas às vezes existe dificuldade. Existe, vai bater a porta. Às vezes a gente pensa que o Evangelho é só flores. Não. Jesus disse assim, olha, toma a sua cruz. Cruz, irmãos, é sacrifício. Não pense que o Evangelho é mar de rosa, não. O próprio Jesus falou assim, no mundo tereis o quê? Alegria e felicidade. Foi isso? No mundo tereis aflições. Mas teve o quê? Bom ânimo. Aí está a diferença. É você ter bom ânimo. É você ver as circunstâncias e dizer assim, que coisa terrível, eu sirvo a Deus. É isso? Esse é bom ânimo? Não. É você sabendo que todas as coisas contribuem para o bem. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Mas eu sei que existe um mover para aumentar minha fé, para eu chegar mais na tua presença, para tirar alguma coisa que está no meu coração. Porque muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, vocês estão no cabelo aqui, fazer aqui, as mulheres também, né? Que eu fico lá em casa, olha a hora, vamos embora, olha a hora, levanta, acorda cedo. Acho que é só lá em casa, né? Vai, filha, Jéssica, levanta que você vai se arrumar e demora, né? Você fica lá, já estou indo, eu estou pronta. Eu falo, você está pronta? Mas pronta para mim é lá fora. Não é, estou pronta e está aqui, penteando aqui, botando batom, botando... Ei, pronta é lá fora. E já sai em casa assim, ó, vambora, vambora, vambora. Só Jesus pode dar graça. E Ele dá. Porque Ele vem trabalhando comigo. Na minha paciência, no meu amor. Pergunto com o outro, cadê a Bíblia? Está na igreja. Não, está no carro. Tá bom, cheguei cá. Não está no carro, está na igreja. Joga essa Bíblia. Está na igreja. Procura. Achou a Bíblia? Não. Está em casa. Aí você não procura, está lá. Então, é Deus trabalhando no meu self-control. É Deus trabalhando. E para chegar aqui para pregar, eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Mas amém, né? Que Deus usa o ministro de música aqui, olha, eu cheguei aqui assim, mas Deus me deu essa palavra, eu quero que você olhe também. Amém. Olha, obrigado, Senhor. E assim nós vamos caminhando, irmãos. Essa é a diferença. É você caminhar sabendo que ninguém é perfeito. Aleluia, Jesus. Eu não vou dizer que ninguém é perfeito, mas nós estamos em processo de transformação. Cada dia avançando. Não retroceder, mas é avançando. Avançando para o alvo. Avançando para aquilo que Deus tem para nós. Não reclame das situações, maldizendo, não. Que a sua boca seja para bem dizer. Esse é meu filho, é o meu esposo. Ele não está indo para a igreja, mas ele vai em nome de Jesus. Fala isso. Ele vai em nome de Jesus. Ele é um salvo. Ele vai estar pregando ali do lado do pastor. Vai chamar o pastor e vai para pregar. Amém. Profetize. Traga a existência. Agora, muitas vezes nós começamos a ver as situações difíceis, aí emprestamos a nossa boca para o diabo. É assim mesmo, não vai dar certo. Ele não presta. Ele já fez isso de propósito. E para com isso. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para ser sal. Você não vai colocar um sal dentro do açúcar e esperar que ele fique doce. Vai? Não tem como. É sal. É a essência dele, é salgar.
A sua essência é fazer a diferença. A sua essência é fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Então nós temos que crer. Nós temos que ter a nossa mente transformada. O adversário vai falar? Vai. Na nossa mente, buzinar no ouvido da gente. Mas nós temos que saber que todas as coisas contribuem para o bem. O próprio Paulo, ele escreveu aos Filipenses, dizendo assim, em Efésios, nós estamos assentados com Cristo, aonde? Nas regiões celestiais. Aleluia. Ou seja, ele conseguiu enxergar tudo isso. Que muitas vezes nós baixamos, ficamos no nosso ouvido ali, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou pobre, eu sou miserável. Ei, você é filho. Você é filho de Deus. Tome a posição. Tome a posição dentro do seu lar. Irmãos, e a mudança começa, não é aqui na igreja não, é dentro de casa. É dentro de casa. A gente começa dentro de casa a fazer a diferença. É com nossos filhos, é com o nosso esposo, é com a nossa esposa, entendeu? É ali que começa. E é mais difícil, sabe por quê? Porque é quem você ama. E quando nós amamos, jamais queremos ser machucados pelaquela pessoa, jamais aceitamos erro daquela pessoa, sempre queremos que aquela pessoa corresponda com aquilo que eu acho que tem que ser. Não, mas você sabe como eu sou. Não, porque você vive comigo há 20 anos, não sabe o que eu sou? E não é assim. E não é assim. Nós temos que ter, sabe o quê? O amor. E nós temos que exercitar em casa. Aí vai exercitando em casa, aí você vai exercitando, aí vai subindo, aí já sai de casa. Aí de casa já vai pela vizinhança. Olha, ele não é diferente. Eu conheci o marido dela, era tão terrível, mas agora ele está diferente. E aquela mulher é terrível. Agora o marido mudou, só anda rindo, beijando. Por quê? Começa dentro de casa. É sério, começa dentro de casa. E a Bíblia diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Hebreus, capítulo 13. Nós somos cercados por uma nuvem tão grande de testemunha. Não pense que você passa desapercebido, não. Deus está te vendo. O inimigo, o acusador das nossas almas, ele está lá apontando. Ó, tá vendo? Então nós temos que fazer diferença. As pessoas, os vizinhos, eles se mudam. Mas o adversário está diante de Deus, acusando. Então vamos fazer diferença. Fazer como fez Paulo, que levantou uma igreja, e o irmão sabia que aquela igreja que ele levantou em Filipe foi a igreja que vinha dar suporte para ele. Vinha dar suporte. Uma igreja que ele tinha marcas no seu corpo. Aquela igreja que ele abriu ali, ele tinha marcas. Por quê? Ele pregando o evangelho, e uma certa mulher que era usada para ganhar dinheiro para os seus senhores, em adivinhação, ela sempre chegava diante de Paulo e dizia, olha, esse é o homem de Deus, gritando, é homem de Deus, ouçam o que eles estão falando, ele é homem de Deus. Paulo também podia até usar, olha, eu sou homem de Deus, mas ele irado virou e falou assim, olha, sai Satanás. Dali daquele diante, o demônio que tinha naquela mulher saiu. E os homens daquela cidade, os senhores, pegaram ele e Silas e levaram aos juízes da cidade. E quando chegaram lá, Paulo disse que era romano, Paulo foi como servo de Deus. E ali tiraram as suas roupas e chicotearam. E depois colocaram, sabe onde? No calabouço. Amarrado em troncos, os pés, as mãos. E eles ali, diz a Bíblia, a história, que eles não estavam reclamando. Dizendo, Deus, eu estou na tua vontade, vim para aqui porque eu tive um sonho, ou senão eu vim para aqui, não sabia porquê, mas teu Espírito me guiou para cá. Tudo foi concordando para eu chegar aqui, cheguei. E parece que o negócio está terrível. Não. Os dois ali, dizendo que por volta da meia-noite, eles começaram a cantar. Aleluia. Eles começaram a cantar, louvar a Deus. E diz a Bíblia que o próprio Deus, né? A gente vê assim, porque para fazer o que fez, dar um terremoto ali, o próprio Deus estava observando, olhando ali, os dois cantando. Talvez quem saiba, chorando, porque quando a gente começa a cantar, louvar, do Espírito, não existe lágrimas que sejam seguras nos olhos, elas descem. E ali eles estavam orando, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Diz a Bíblia que houve um terremoto. Aleluia. E aqueles presos que estavam ali, estavam observando. Eu estou vendo um barulho assim, uma canção suave, doce, vindo do calabouço, vindo lá das profundezas lá. São dois homens que fizeram a diferença.
Diz a Bíblia que Deus mandou um terremoto. E todas as cadeias, todas as portas se abriram. Aleluia. E o mais interessante, que ninguém fugiu. Porque poderiam dizer assim, corre que a liberdade está à vista. Sai todo mundo. Não, não, não. Por quê? Porque o temor tomou conta daquela cadeia. Aleluia. Por causa de 2 homens. O temor foi tão grande que aqueles presos que estavam ali, muitos até condenados, e ninguém fugiu. Por quê? Porque o Evangelho, o poder de Deus, invadiu o templo. E a presença de Deus ali foi tão grande. Diz a Bíblia que o carcereiro pegou a espada para se matar. E o próprio Paulo falou assim, não faça isso, porque ninguém fugiu, nós estamos aqui. Aleluia. E tiraram Paulo e Silas. Dali, ele foi levado para a casa deste homem, do dono, do capitão, do centurião daquela cadeia ali. E ali pregou o Evangelho. Dali eles saíram. Aleluia. Mas o que? Nós vemos o propósito de Deus. Agora Paulo foi para Roma, preso ali, mas jamais triste, jamais desanimado. Pelo contrário, quando ele termina de escrever essa carta aos Romanos, que se chama Canto de Vitória, ele diz assim, que diremos, pois, de tantas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará com ele todas as coisas? Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, fique tranquilo. Por mais que se levante, Isaías já falava que toda língua que se levantar, que toda arma forjada contra você, contra nós, ela não vai prosperar. E Paulo aqui reafirma de novo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem vai condenar você? Se foi Cristo que morreu por mim e por você, e disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, é para você andar feliz, é para você andar. E no versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A tristeza? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Nada, 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 nada. Nem os anjos. E ele diz assim no 37, mas em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer isso? Mas em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Diga com fé, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Você é vencedor. Aqui não tem nenhum derrotado, não. Derrotado é o diabo. Você é um vencedor. Talvez você esteja passando por lutas, por provações, por dificuldade. Provações que muitas vezes até nós entramos de cabeçada, porque nós não vigiamos, porque nós não pedimos direção e nem tomamos discernimento da palavra de Deus. Entramos e temos que pagar um preço. Mas eu quero dizer para você, nada vai nos separar você do amor de Deus. Porque a mão dele está estendida para te guardar. Ao ponto quando diz assim, o salmista, o profeta diz assim, se pelo fogo, se pelas águas, elas não vai te fazer dano algum. Por quê? Porque ele está com você. Então se você entende isso, irmãos, se a sua mente entende isso, se o seu coração está gravado isso, você anda em você anda feliz, sabendo que o nosso Deus está no controle de tudo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.